No tribunal de divórcio, depois de 30 anos de casamento, Daniel Oliveira olhou para a esposa e disse diante de todos: "A Teresa é substituível, nunca teve nada de especial." O silêncio que veio depois não foi o silêncio de quando ninguém tem nada a dizer. Foi o silêncio de quando todo mundo ficou sem ar ao mesmo tempo. A advogada de Teresa parou de escrever. O juiz levantou os olhos dos documentos. Os dois assistentes de Daniel, sentados atrás dele, trocaram um olhar rápido que tentou ser discreto e não foi. Até o estenógrafo, que havia passado a manhã inteira registrando linguagem jurídica seca, parou por uma fração de segundo. E Teresa Oliveira, 58 anos, cabelos grisalhos que ela havia parado de tingir 2 anos antes, porque havia decidido que tinha coisas mais importantes com que se preocupar, ficou olhando para o homem com quem havia dormido por 30 anos e sentiu o mundo desabar de um jeito que não era metáfora. Era físico, era no peito. Era aquela dor específica que não tem nome, mas que qualquer pessoa que já foi apagada por alguém que amava reconhece imediatamente. Ela havia ajudado Daniel a construir uma das maiores construtoras de Lisboa. Havia colocado o próprio nome em risco quando os bancos disseram não. Havia feito a contabilidade, atendido clientes, passado noites em branco sobre planilhas enquanto ele estava em obra. Havia sacrificado o curso de arquitetura que havia começado e abandonado no 2º ano porque alguém precisava cuidar da empresa nos bastidores, e ela havia decidido que esse alguém seria ela. 30 anos. E ele estava ali, de terno novo, advogados dos dois lados, dizendo que ela era substituível. O que Daniel não sabia, o que ninguém naquela sala sabia ainda, era que a porta do tribunal estava prestes a abrir, e que o que entraria por aquela porta mudaria tudo. Mas antes de chegarmos a esse momento, precisamos voltar ao começo. Precisamos entender quem era Teresa Oliveira antes de se tornar a mulher que Daniel tentou apagar. E precisamos entender como alguém chega ao ponto de dizer em voz alta, num tribunal diante de um juiz, que a pessoa com quem passou 3 décadas nunca teve nada de especial. Teresa cresceu no Seixal. Filha de um professor de história e de uma enfermeira, casa simples, biblioteca grande, aquele tipo de família onde o dinheiro era contado, mas as conversas eram longas. O pai tinha o hábito de perguntar no jantar o que cada um havia aprendido naquele dia, não como obrigação, mas com genuína curiosidade. A mãe tinha o hábito de resolver problemas antes que virassem crises, com aquela eficiência calma de quem passou anos em pronto-socorro e aprendeu que pânico é inimigo de solução. Teresa herdou os dois. Entrou para a arquitetura na Universidade de Lisboa com 18 anos. Era boa aluna, apaixonada, daquelas que ficam nos corredores depois da aula discutindo o projeto com o professor. Tinha planos, tinha clareza de onde queria chegar. Conheceu Daniel num final de semana em que foi visitar uma amiga no Barreiro. Ele estava numa festa no apartamento do andar de baixo que havia transvasado para a escada. Aquele tipo de festa que acontece quando a música está alta demais e ninguém quer ir embora. Daniel tinha 26 anos, trabalhava como encarregado de obras numa empresa pequena. E tinha aquela energia de quem está convencido de que o mundo vai caber nos planos que tem. Teresa se apaixonou pela convicção, não pelo que ele tinha, que era pouco, pela certeza com que ele falava do que ia construir. Não foi imediato. Foram 6 meses de encontros intermitentes, conversas longas, aquele ritmo de relacionamento que começa antes de você perceber que começou. Quando Teresa parou para olhar, já estava completamente dentro. No 3º ano de faculdade, Daniel foi convidado para entrar como sócio numa pequena empreitada que precisava de capital que ele não tinha. A oportunidade parecia boa. O sócio parecia sério. O projeto era real. O problema era o banco.
Daniel tinha histórico de crédito curto, sem garantias suficientes, sem patrimônio que sustentasse o empréstimo. 2 bancos disseram não na mesma semana. Teresa ouviu tudo, ficou em silêncio por uma noite e no dia seguinte disse: "Eu coloco o meu nome." Daniel ficou olhando para ela. "Teresa, você não tem nada ainda. Tenho o meu nome e o meu nome não tem dívida nenhuma." Pausa. "Isso vale alguma coisa para o banco. Se correr mal, a gente resolve junto." Ela o olhou diretamente. "Você acredita nisso ou não acredita?" Ele acreditava. Ela colocou o nome. O empréstimo saiu. E Teresa abandonou o 2º ano de arquitetura porque alguém precisava cuidar da parte administrativa da nova empresa e Daniel estava sempre em obra. E ela era a pessoa que entendia de números e de organização e que havia aprendido com a mãe que problemas resolvidos cedo não viram crise. Disse para si mesma que voltaria ao curso, que era temporário. Temporário durou 30 anos. A empresa cresceu devagar no começo. Havia meses em que o salário não saía para os 2. Teresa fazia a contabilidade de noite depois de passar o dia no escritório. Daniel estava nas obras, negociando contratos, construindo a reputação no mercado. Era uma divisão que fazia sentido operacional, mas que, com o tempo, foi se tornando uma divisão de visibilidade. Daniel aparecia. Teresa funcionava. Os clientes conheciam Daniel. Os fornecedores negociavam com Daniel. A imprensa, quando começou a aparecer, entrevistava Daniel. Teresa estava sempre lá, nos documentos, nas planilhas, nos contratos que ela revisava e nos erros que ela pegava antes que virassem problema. Mas estava lá de um jeito que as pessoas passam sem ver. Nos primeiros anos, isso não incomodava. Ela estava construindo algo junto com o homem que amava. A visibilidade era detalhe, mas com o tempo Daniel foi mudando. Não de uma vez, nada muda de uma vez, muda em camadas. Primeiro foram os eventos, a empresa foi crescendo, os contratos foram ficando maiores, os convites foram chegando, jantares com empresários, inaugurações, eventos da Câmara Municipal. Daniel começou a ir. No começo levava Teresa, depois foi deixando de convidá-la sem explicação direta, com aquelas desculpas que não são mentira, mas não são a verdade inteira. "É muito tedioso, você não vai gostar." "Vai ser só conversa de obra, você vai se aborrecer." Teresa deixou, porque havia muito trabalho em casa, porque havia filhos, 2, que precisavam de presença, porque era mais fácil deixar do que questionar. Depois foi o jeito que ele falava dela para outros. Teresa notou uma vez, num jantar com amigos de negócios de Daniel, que ele a havia apresentado como a minha esposa, sem nome, não como a Teresa ou a Teresa que cuida da parte financeira da empresa. Só a minha esposa, como título, como contexto, como informação de estado civil. Ela não disse nada naquele jantar. Disse em casa mais tarde. Daniel ficou sem entender o problema. "Eu te apresentei, não foi? Você disse a minha esposa. Você é a minha esposa. Eu também tenho nome." Ele ficou em silêncio com aquela expressão de quem acha que está sendo atacado por algo que não entende. E Teresa olhou para esse rosto e sentiu pela primeira vez aquele frio específico de quando você percebe que a pessoa à sua frente não está te vendo de verdade. Não disse mais nada, mas guardou. Os filhos cresceram, foram para a universidade, fizeram as próprias vidas. A empresa continuou crescendo. Daniel foi ficando mais presente nos círculos de negócios de Lisboa, mais confortável na imagem que havia construído, mais distante do barreiro e da festa na escada, e do homem que havia precisado do nome de Teresa no empréstimo. Catarina Mendes entrou na empresa há 5 anos como secretária executiva de Daniel. Tinha 32 anos, era eficiente, discreta e havia sido contratada com uma recomendação de um parceiro de negócios que Daniel respeitava. Teresa soube da contratação porque Daniel mencionou numa conversa casual.
Não havia razão para suspeitar de nada. Havia muitos funcionários na empresa. Catarina era mais um. Mas há 3 anos, Teresa começou a notar coisas. Não provas, sensações, o tipo de coisa que você não consegue colocar em palavras sem soar paranoica, mas que está claramente lá. Daniel ficando no celular de um jeito diferente. Não o jeito de trabalho, que ela conhecia bem. Um jeito mais cuidadoso, mais consciente. Viagens de negócios que antes duravam 2 dias e passaram a durar 4. Uma vez, procurando um documento no escritório dele em casa, encontrou um recibo de jantar num restaurante de Lisboa num dia em que ele havia dito que estava em Coimbra. Ela confrontou. Ele explicou. A explicação fechava, mas não completamente. Como aquelas portas que você consegue fechar, mas que ficam com uma fresta de luz embaixo. Teresa tentou de verdade. Propôs conversa com psicólogo de casal. Daniel foi 2 vezes e parou. Propôs viagem, os 2 sozinhos, como não faziam há anos. Ele foi, mas estava ausente de um jeito que presença física não resolve. Tentou de todas as formas que uma mulher que acredita no casamento tenta quando sente que está perdendo algo que construiu. No jantar de 30º aniversário de casamento, num restaurante que Daniel havia escolhido e que era bonito, mas que não era o tipo de lugar que eles costumavam gostar, Daniel anunciou que queria o divórcio. Não aos poucos, não com construção, direto. Eu acho que chegamos ao fim. Teresa olhou para ele por um longo momento. Tem alguém? Ela perguntou. Não é sobre isso. O que significa sim, de um jeito que não pode ser usado como prova. Teresa foi para casa naquela noite, entrou no quarto, sentou na beira da cama e ficou olhando para o chão por um tempo que ela não conseguiria medir. Depois se levantou, foi até o escritório, abriu o computador e começou a procurar advogado. Porque Teresa Ferreira havia aprendido com a mãe que pânico é inimigo de solução, e porque havia guardado 30 anos de documentos. A advogada se chamava Inês Fonseca, 52 anos, especialista em direito de família e societário, com uma reputação de ser o tipo de pessoa que não perde porque não começa o que não vai terminar. No primeiro encontro, Teresa colocou em cima da mesa uma pasta. Inês abriu. Ficou em silêncio por alguns minutos folheando. Onde você guardou isso tudo? Ela perguntou. Num arquivo em casa. Sempre guardei tudo. Pausa. Nunca achei que ia precisar, mas sempre guardei. A pasta tinha contratos dos primeiros anos da empresa com a assinatura de Teresa como responsável financeira. Tinha correspondências com fornecedores em que era ela quem negociava. Tinha documentos bancários dos empréstimos originais com o nome dela como garantidora. Tinha registros de trabalho, e-mails, decisões que passavam por ela antes de chegar a Daniel. 30 anos de história que Daniel estava tentando apagar. Ele vai dizer que você teve participação mínima, Inês disse. Vai tentar construir uma narrativa de que você era dona de casa e ele construiu tudo sozinho. Eu sei, com isso aqui, essa narrativa cai. Eu sei, Teresa disse de novo. Inês a olhou por um momento. Você sempre soube que teria isso? Teresa ficou em silêncio por um segundo. Eu sempre soube que precisaria de provas, porque eu sempre soube que Daniel precisava de ser o único herói da história. Pausa. Demorei para aceitar o que isso significava sobre quem ele era. O processo de divórcio começou em março. Daniel contratou 3 advogados e uma firma de consultoria para avaliar os ativos da empresa, com o objetivo claro de construir uma argumentação de que Teresa não tinha direito à participação significativa. A estratégia dele era dupla. Primeiro, minimizar a contribuição dela ao longo dos anos. Segundo, apresentar a empresa como resultado exclusivo do trabalho e visão dele.
Testemunhos de parceiros de negócios que o conheciam do ambiente público, onde Teresa raramente aparecia, seriam suficientes para construir essa narrativa. Ele estava confiante. Tinha dinheiro. Tinha advogados, tinha a imagem pública de empresário construído por mérito e tinha a certeza de que Teresa, que havia passado 30 anos em segundo plano, não teria como provar o contrário. O que ele não havia calculado era a pasta, e o que ele absolutamente não havia calculado era Catarina Mendes. Teresa conheceu Catarina por acidente 3 semanas antes da primeira audiência no tribunal. Estava saindo da reunião com Inês quando viu Catarina sentada no saguão do escritório de advocacia. Não a conhecia pessoalmente. Tinha visto fotos, o nome nos documentos da empresa e havia construído na cabeça, ao longo dos últimos anos de suspeita, uma imagem da pessoa que acreditava ter destruído o casamento. As duas se reconheceram ao mesmo tempo. O momento teve a estranheza específica de quando você olha para alguém que construiu como inimigo e descobre que a realidade não combina com a construção. Catarina tinha 37 anos. Estava visivelmente tensa, com aquela tensão de quem está carregando alguma coisa há muito tempo e está chegando ao limite. Não parecia triunfante, não parecia culpada, parecia exausta. Você é a Teresa, ela disse. Sou. Catarina ficou em silêncio por um segundo. Depois, você tem 1 minuto? Foram a um café na rua de baixo. Sentaram em lados opostos de uma mesa pequena com 2 cafés que nenhuma das duas tocou por um bom tempo. Eu nunca fui amante do Daniel, Catarina disse. Teresa ficou em silêncio. Esperou. Eu sei que você acredita que foi. Ele deixou isso acontecer porque servia a ele. Pausa. Enquanto você suspeitava de mim, não estava olhando para outra coisa. Que outra coisa? Catarina abriu a bolsa. Tirou um pendrive e uma pasta fina. Eu sou secretária executiva do Daniel há 5 anos. Nesse tempo, tive acesso a documentos que não deveria ter visto, mas vi porque ele precisava que eu gerenciasse certas coisas sem entender completamente o que estava gerenciando. Pausa. Levei 2 anos para entender o que estava acontecendo e mais 2 para decidir o que fazer com isso. Teresa olhou para a pasta. O que é isso? Transferências, Catarina disse. Sistemáticas, durante 8 anos. De contas da empresa para contas em nome de uma holding em Malta que não aparece em nenhum documento oficial da Oliveira Construções. O silêncio que veio foi diferente de todos os silêncios daquele processo. Quanto? Teresa perguntou. A voz saiu controlada porque ela havia aprendido com a mãe que pânico é inimigo de solução. O que eu consegui rastrear dá perto de 4 milhões de euros. Pausa. Pode ser mais. Teresa ficou olhando para a pasta. Por que você está me trazendo isso? Catarina ficou em silêncio por um momento. Porque ele também me usou. Não do mesmo jeito que usou você, mas usou. Ela olhou para Teresa diretamente. E por que você passou 30 anos construindo algo que ele está tentando roubar? E eu passei 5 anos vendo isso de dentro e não fiz nada. E chegou um ponto onde continuar não fazendo nada também é uma escolha. Teresa ficou olhando para ela. Você sabe o que isso significa para você? Testemunhar contra ele? Sei. Ele vai tentar te destruir. Já tentou. Catarina ficou em silêncio por um segundo. Não funcionou tão bem quanto ele esperava. Teresa ficou olhando para a pasta por um momento. Depois, estendeu a mão. Catarina a passou. Inês Fonseca ficou em silêncio por um tempo considerável depois de ouvir tudo e revisar os documentos que Catarina havia trazido. Isso muda completamente o escopo do processo, ela disse finalmente. Eu sei, Teresa disse. Não é mais só divórcio. É crime societário, fraude fiscal, provavelmente lavagem. Pausa. Precisamos envolver o Ministério Público. Eu sei. Inês olhou para ela. Você está preparada para o que vem aí?
Teresa ficou em silêncio por um momento. Pensou em 30 anos, no empréstimo com o próprio nome, no curso de arquitetura que abandonou, nos jantares onde foi apresentada como a minha esposa, sem nome, nos documentos que havia guardado sem saber exatamente por quê, só sabendo que deveria. Sim, ela disse. A manhã da primeira audiência chegou com aquela luz específica de Lisboa em outubro, aquela claridade limpa que não tem sombra no começo do dia. Teresa chegou ao Tribunal de Almada com Inês e 2 assistentes, todos com pastas que representavam 30 anos de documentação. Daniel já estava lá, de terno novo, como sempre, os 3 advogados ao lado. A postura de quem está convencido de que o resultado já é conhecido. A audiência começou com os formalismos de praxe. O juiz era um homem de uns 60 anos, com aquele cansaço sereno de quem já ouviu muita coisa e sabe que a verdade costuma aparecer quando você dá tempo suficiente. O advogado de Daniel fez a abertura primeiro. Narrativa construída, fluente, confiante. Daniel Oliveira, empresário de sucesso, homem que havia construído do zero uma das maiores construtoras de Lisboa. Casamento de 30 anos, com uma mulher que havia dado suporte emocional e doméstico enquanto ele trabalhava. Participação dela na empresa? Mínima. Administrativa, o tipo de contribuição que qualquer funcionário faria. Daniel estava sentado com aquela postura de quem espera confirmação do que já sabe. Inês fez a abertura de Teresa. Mais curta, mais direta. Disse que havia documentação extensiva que demonstrava a participação central de Teresa Oliveira na fundação e desenvolvimento da empresa, incluindo os instrumentos financeiros originais, sem os quais a empresa não teria existido. E disse que no decorrer do processo haveria evidências adicionais que iam além do escopo do divórcio. Daniel olhou para os próprios advogados com uma expressão que era entre irritação e descaso. E então a porta do tribunal abriu. Catarina Mendes entrou. Carregava uma pasta grossa sob o braço e tinha aquele andar de quem tomou uma decisão difícil e chegou do outro lado da decisão. Daniel ficou imóvel por um segundo. Depois se inclinou para o advogado principal e disse algo em voz baixa que não foi possível ouvir, mas que pelo movimento dos lábios parecia ser uma pergunta urgente. O advogado olhou para Catarina, olhou para Daniel e pela primeira vez naquela manhã teve uma expressão que não era de confiança. Catarina se sentou do lado de Inês. O juiz olhou para ela. A senhora é testemunha da parte autora? Sou meritíssimo, Inês disse. E a documentação que solicitamos seja adicionada aos autos ainda hoje. O advogado de Daniel se levantou. A defesa gostaria de saber com que antecedência essa testemunha foi. Senhor doutor, o juiz disse com aquela paciência específica de quem já ouviu muitas objeções e sabe quando são procedentes e quando não são, teremos oportunidade de escutar a testemunha. Sentemos. O advogado sentou. Daniel olhou para Catarina. Catarina não olhou de volta. O processo que veio depois não foi o processo dramático de série de televisão. A realidade jurídica é mais lenta, mais técnica, mais dependente de documentos do que de confrontos. Mas havia ali, naquela sala, uma dinâmica que qualquer pessoa que estivesse observando conseguia sentir. Daniel havia construído a estratégia sobre uma premissa, que Teresa não tinha como provar o que havia feito, que os documentos estavam na empresa, sob controle dele, que as memórias eram memórias, e memórias não valem em tribunal. Mas Teresa havia guardado tudo, e Catarina havia copiado o que viu. O depoimento de Catarina durou 2 horas. Ela descreveu com precisão, datas e valores, as transferências que havia gerenciado sem entender completamente o que estava gerenciando. Apresentou e-mails, apresentou autorizações com a assinatura de Daniel, apresentou o rastro de documentação que levava da empresa à holding em Malta. Daniel ficou cada vez mais rígido durante o depoimento.
Os advogados passavam bilhetes entre si com aquela velocidade de quem está tentando construir estratégia em tempo real para um problema que não estava no plano. Quando a sessão foi suspensa para intervalo, Daniel se levantou e foi até Catarina com aquela intensidade de alguém que perdeu o controle da situação e está tentando recuperá-lo pela força da presença. Você sabe o que está fazendo? Ele disse em voz baixa, mas não baixa o suficiente. Catarina o olhou. Sei. Isso vai te destruir também. Provavelmente, ela disse. Vale a pena. Daniel ficou olhando para ela por um segundo. Depois, olhou para Teresa, que estava parada a 3 metros de distância. Foi para lá que dirigiu as palavras que abriram este roteiro. A Teresa é substituível. Nunca teve nada de especial. O silêncio que veio depois teve aquela qualidade específica dos silêncios que ficam. Teresa olhou para ele. Não disse nada por um momento. Apenas o olhou. Com aquela calma que não é indiferença. É o oposto de indiferença. É quando você sente tanto que passa para o outro lado e chega num lugar de clareza. Depois disse, em voz suficientemente calma para ser ouvida, mas não suficientemente alta para ser espetáculo. Você colocou o meu nome no empréstimo que fundou a empresa porque precisava de mim. Você passou 30 anos usando o trabalho que eu fazia porque precisava de mim. E agora está aqui tentando me apagar porque ainda me tem medo. Pausa. Pessoas substituíveis não dão medo, Daniel. O silêncio que veio depois foi diferente. O juiz retornou. A sessão continuou. O processo durou 4 meses no total. A questão do divórcio foi resolvida primeiro. Com a documentação que Teresa havia guardado, a argumentação de que ela havia tido participação mínima na empresa desmoronou completamente. O acordo final reconheceu contribuição igual na construção do patrimônio ao longo de 30 anos, com divisão correspondente. A questão das transferências foi separada e encaminhada ao Ministério Público, que abriu investigação própria. Esse processo seria mais longo, mais complexo, com peritos financeiros e advogados especializados em crime econômico. Não seria resolvido em meses, mas estava em movimento, e em movimento não parava. Daniel contratou mais advogados, tentou negociar, tentou atacar a credibilidade de Catarina, tentou questionar a cadeia de custódia dos documentos. Cada tentativa foi respondida com mais documentação, porque Catarina havia sido cuidadosa e Teresa havia sido organizada, e as duas juntas representavam um arquivo que havia levado anos a ser construído. Na manhã em que o acordo de divórcio foi assinado, Teresa saiu do tribunal com Inês. Pararam na escada por um momento. Lisboa estava à frente, o Tejo ao longe. Aquele céu de outubro que tem uma qualidade de luz específica que não se encontra em outro lugar. "Como você está?" Inês perguntou. Teresa ficou em silêncio por um momento. Pensou na pergunta de verdade. "Cansada", ela disse, "e mais leve do que esperava." Inês assentiu. "O que você vai fazer agora?" Teresa ficou olhando para Lisboa por um momento. "Eu tenho 58 anos", ela disse, "e interrompi o curso de arquitetura no 2º ano para construir a empresa com ele." Pausa. "Vou ver se ainda dá." Inês a olhou. "A sério?" "A sério." Teresa sorriu. Não o sorriso de quem está bem. O sorriso de quem acabou de lembrar de algo que estava guardado há muito tempo. "Eu era boa", os professores diziam. 2 dias depois, Teresa ligou para Catarina. As duas haviam falado durante o processo, sempre em contexto jurídico, sempre com advogados presentes. Não haviam tido uma conversa real desde aquele café na rua de baixo do escritório de Inês. "Quero te agradecer", Teresa disse. "Não de forma protocolar, de verdade." Catarina ficou em silêncio por um segundo. "Você não precisa." "Preciso." Pausa. "O que você fez custou algo. Eu sei disso."
Custou. Voz direta. Mas você me perguntou no café se eu sabia o que estava fazendo. Eu sabia. Sabe o que vai fazer agora? Ainda estou descobrindo. Pausa. Mas é a primeira vez em 5 anos que estou descobrindo por minha conta. Teresa ficou em silêncio por um momento. Se precisar de alguma coisa, ela disse, pode ligar. Obrigada. Catarina. Pausa. Eu passei anos te odiando por algo que você não fez. Eu sei. Isso pesa. A mim também, Catarina disse. Mas nenhuma das duas tinha informação suficiente para saber a verdade antes. Teresa ficou em silêncio. É verdade, ela disse. Em novembro, Teresa foi ao arquivo de documentos que havia guardado ao longo de 30 anos. Pastas organizadas por ano, por tipo de documento, com aquela meticulosidade que havia desenvolvido nos primeiros anos da empresa, quando ninguém mais fazia isso. Ficou ali por algumas horas, lendo documentos antigos. Encontrou os contratos originais com o nome dela como garantidora. Encontrou as primeiras correspondências com clientes em papel com a letra dela. Encontrou uma carta de um fornecedor de 1997 endereçada a Teresa Oliveira, Departamento Financeiro, Oliveira Construções. Ficou olhando para essa carta por um tempo. Havia um departamento financeiro porque ela havia construído. Havia uma Oliveira Construções, porque ela havia colocado o nome. Havia 30 anos de empresa, porque havia 30 anos de trabalho. E metade desse trabalho tinha a firma dela em documentos que Daniel havia preferido deixar nos arquivos do que lembrar em público. Mas ela havia guardado. Sempre havia guardado. Não porque antecipava isso. Porque organizava, porque era o que sabia fazer, porque havia aprendido com a mãe que documentação é proteção e que problemas resolvidos cedo não viram crise. Teresa dobrou a carta com cuidado, colocou de volta na pasta, fechou o arquivo. Em dezembro, matriculou-se num curso de atualização para arquitetos que haviam interrompido a formação. Era um programa que existia há poucos anos, reconhecendo que havia pessoas que haviam parado no meio e que o mundo havia mudado o suficiente para precisar de atualização antes do regresso. A coordenadora do curso, quando Teresa ligou para informações, perguntou quanto tempo havia passado desde que ela havia interrompido. 36 anos, Teresa disse. Houve uma pausa. Isso é muito tempo. Teresa concordou. Mas eu era boa, os professores diziam. A coordenadora ficou em silêncio por um segundo. Depois, quando quer começar? Janeiro, Teresa disse, se houver vaga. Havia. No último dia de dezembro, Teresa foi caminhar pelo Seixal, pelo bairro onde havia crescido, passando pela casa dos pais, que havia sido vendida depois que os dois morreram, e que agora tinha a fachada pintada de uma cor diferente. Passando pela escola. Passando pela rua, onde havia aprendido a andar de bicicleta. Parou numa bancada que dava para o estuário. O Tejo Largo ali. Lisboa do outro lado visível, brilhando com aquela luz de final de tarde de inverno que tem uma qualidade específica de melancolia bonita. Teresa ficou olhando por um tempo. Pensou em 30 anos, não com amargura, que a amargura já havia tido o tempo dela e havia passado, com aquela tristeza serena de quem olha para algo que custou muito e entende que mesmo assim não foi em vão, porque o que se constrói em 30 anos não desaparece, só porque a pessoa que estava ao lado decidiu fingir que não existia. A empresa existia. Os documentos existiam. O trabalho havia sido real, mesmo que ele tentasse dizer que não era. E Teresa Oliveira, 58 anos, estava de pé numa bancada do Seixal, olhando para Lisboa com um caderno de arquitetura que havia comprado naquela semana. O primeiro em 36 anos, e com um curso começando em janeiro. Algumas histórias terminam com vingança. Algumas terminam com reconciliação. Algumas terminam com o vilão destruído e a heroína triunfante num momento cinematográfico que encerra tudo de forma satisfatória.
Esta não é assim. Esta é mais parecida com a realidade. Daniel vai enfrentar um processo longo. Pode terminar em condenação, pode terminar em acordo. Essas coisas demoram e nunca são tão limpas quanto a ficção faz parecer. Teresa recebeu o que era dela, não tudo o que era justo numa escala abstrata. O que a lei, com os documentos que havia guardado, conseguiu reconhecer. Catarina está reconstruindo, devagar, por conta própria. E Teresa está em janeiro, numa sala de aula com pessoas mais jovens, com um caderno novo, aprendendo de novo o que havia aprendido antes e o que mudou nos 36 anos que passaram. Não é final de cinema. É melhor do que isso. É o começo de uma vida que deveria ter continuado e que vai continuar agora. Com 58 anos, com o nome intacto, com 30 anos de documentos que provaram o que ninguém pode apagar. Com aquela convicção silenciosa de quem sempre soube que estava ali, mesmo quando a única pessoa que precisava saber preferiu fingir que não. Daniel disse que Teresa era substituível porque precisava acreditar nisso. Porque a alternativa, a verdade de que ela havia sido parte essencial de tudo o que ele construiu, era incompatível com a versão de si mesmo que havia passado anos construindo. E é assim que funciona o apagamento. Não é sempre raiva, às vezes é necessidade, a necessidade de ser o único herói da própria história. Mas Teresa havia guardado os documentos, não porque sabia que precisaria, porque era quem ela era. E ser quem você é, com consistência, ao longo de 30 anos, deixa rastro. Rastro que ninguém consegue apagar. Pensa nisso essa semana. No trabalho que você faz em silêncio, nas contribuições que não aparecem nos créditos, nas coisas que você constrói em segundo plano que fazem funcionar o que aparece em primeiro. Você sabe o que fez, e existe sempre, em algum lugar, documentação. Se essa história te tocou, compartilha com quem precisa ouvir que o valor do que você constrói não depende de quem reconhece. Depende do que é real, e o que é real não desaparece só porque alguém prefere que não exista. Se inscreve no canal para mais histórias assim, porque às vezes a melhor resposta para quem tenta te apagar não é o confronto, é continuar existindo, com o nome intacto e com os documentos guardados.